Essa pauta da reforma tributária, a gente está gerando muita repercussão, principalmente aqui na cidade de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou as propostas que lá estão. Ele está alegando justamente que essas propostas podem acarretar na perda de arrecadação dos municípios. A declaração foi dada depois que Ricardo Nunes se reuniu com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, lá no Palácio do Planalto. Ele disse, esse não era o assunto da reunião, mas depois da declaração, o próprio prefeito disse que este é um assunto do momento e que decidiram conversar a respeito. Nunes disse ainda que acredita que, como o impacto vai ser nesses municípios que são os maiores do país, ele vê muita dificuldade disso ser aprovado. É basicamente o que o deputado acabou de dizer. Eu penso o seguinte, se não baratear a contratação formal de empregados, de funcionários, de trabalhadores, não vai valer de nada. Porque hoje nós estimulamos a informalidade. É muito caro contratar, né? As pessoas trabalham de maneira informal. Então, uma reforma tributária, porque acho que hoje ninguém mais nega que contribuição social seja tributo. Uma reforma tributária que não recaia, né, sobre o preço que o empregador paga para ter um funcionário, ela não vale de nada. Né? O preço do trabalho é uma questão importante de fato. Agora, o Brasil tem um emaranhado tributário tão grande. Exato. Que são 1.400 horas por ano, em média, que as empresas gastam para calcular quanto vão gastar. O segundo colocado é menos da metade disso em horas. O Brasil tem um manicômio tributário sem paralelo no mundo. Então, eu diria que uma reforma que simplifique essa loucura, mesmo que não mexa na questão da contratação, é muito positiva para o país. Eu não sei se vai andar. E o segundo elemento que é importante é que não só a simplificação, porque a simplificação é o maior fator de melhoria do ambiente competitivo brasileiro, que é o maior fator de geração de emprego e de redução de pobreza. Se quer reduzir pobreza no Brasil, você gera emprego. Se quer gerar emprego, simplifica o sistema tributário, que as empresas vão conseguir competir melhor. O segundo ponto muito importante é a melhoria da equidade, da igualdade, que a gente tem um sistema extremamente regressivo, em que quem é muito pobre paga muito imposto em relação a quem tem muito dinheiro. No final da história, né, turma, o que a gente quer com a reforma tributária? É pagar menos imposto. Eu nem sei qual vai ser o modelo específico que vocês vão querer, se vai ser... Eu adoro o Geraldo Alckmin falando sobre impostos. IVA, IPTU, ICMS, um abração aí, firme. Mas o ponto é o seguinte, eu não quero nem saber disso. Eu quero saber o seguinte, no final do mês, eu vou pagar menos impostos? É que quando a gente faz uma questão de reforma administrativa. É que nem o debate da gasolina. Vocês ficam um monte de modelo, pega o petróleo de não sei o quê, aí importa dos Estados Unidos. Mas no final das contas, a gasolina vai ser barata pra gente? Diminuir a burocracia. Hoje simplifica, né? O que está posto hoje na reforma para pessoas, que eu acho que tem que ser o foco do quando a gente vai pensar a reforma, pelo menos para mim. Para quem recebe hoje o Bolsa Família, para quem recebe um salário mínimo e está empregado, essa pessoa vai pagar menos impostos com a reforma. Né? Porque você tem uma série de fatores ali de unir os impostos de bens e de serviços, né? E de conseguir baixar os impostos sobre bens. E quem ganha um Bolsa Família ou que ganha um salário mínimo, gasta a maior parte do seu salário com bens. Então, quando você diminui o imposto sobre bens, vai beneficiar essas pessoas, isso é claro. A questão que Janaína trouxe em relação à desoneração da folha, hoje não está pautada nessa reforma. O que está pautada é a simplificação dos impostos do consumo. Mas como o Mano disse, como é tão complicado hoje, e como 50% do que as pessoas pagam de impostos hoje é sobre o consumo, você não tem como organizar essa fatia, esse bolo, nem para falar de maior tributação sobre renda, nem para falar de diminuição de tributação sobre a folha salarial, sem organizar os impostos do consumo. Porque senão os estados e municípios não conseguem fechar a conta. O que acontece no final, por exemplo, em relação ao ICMS? O governador não pode contrair dívida porque está com a nota ruim do CAPAG dele. Ele tem que pagar as contas dele porque ele não pode emitir título do Tesouro feito o governo emite. Então ele acaba carregando no ICMS e a gente criou essa distorção. Então, por mais que não resolva agora, é o caminho de simplificar para abrir caminho para resolver, entendeu? Eu tive recentemente uma fala do secretário especial de reforma tributária, Benar Api, que aliás é o único nome bom no Ministério da Economia, no meu ponto de vista,
E me assustou quando ele disse que esperava que aprovaria a reforma tributária ainda no primeiro semestre desse ano. Porque é um debate que não só envolve reforma tributária, mas também reforma do Pacto Federativo. Quem vai ficar com quanto? Estados, municípios e por aí vai. Você não acha, Pedro, que talvez o pessoal lá do Ministério da Economia está com uma expectativa irreal com relação à chance de aprovar uma reforma tão profunda como essa? Eu não gosto muito de estar falando do governo anterior, mas Paulo Guedes passou 4 anos dizendo que ia aprovar a reforma tributária, né? A conta, né, a paciência com essa questão, com Paulo Guedes venceu. Agora tem um novo governo que está com crédito para dizer o prazo que vai aprovar. Então a gente vai trabalhar para que esse prazo seja cumprido. Eu acho que tem algumas condições melhores. Se não aprovar também esse ano, esquece. Reforma estrutural desse porte, se não aprovar em 2023, eu pelo menos fico Se muito aprovar descrente. até o final do ano, é muito bom. Beleza. Como eu disse, a última reforma grande que aconteceu foi na ditadura militar. Então, existe um prazo aí, eu citei Paulo Guedes, mas eu vou até ser mais legal aqui com o Paulo Guedes. Na verdade, tem gente dando prazo disso há muito tempo, né? E agora a gente tentar criar essas condições é importante. Eu acho que se aprovar até o final do ano foi em tempo ainda. Na Constituinte já falavam de reforma. Exato. Outro ponto importante, eu acredito, deputado, pode até complicar, mas que talvez fosse o caso de tentar trazer essa questão da folha. E quem sabe fazer um projeto maior. Não é impossível, né? Não está pronto ainda. Mas um ponto que eu queria trazer, que aí tem mais a ver com o que o senhor abordou, é a questão das isenções, né? Esses 4 anos que eu fiquei na Assembleia, eu me incomodei muito, né, com o debate sobre as isenções. Os critérios, mesmo quando vem, né, do Conselho Federal, mesmo quando não são claros, né, dos porquês. Determinados bens, determinados serviços, determinados ramos são contemplados. Quem decide contemplar, né? Tem questões que são da iniciativa do Executivo. Além da discussão sobre a justiça nessas isenções, né? E eu sempre defendi, acho que Daniel também, que é melhor diminuir para todos do que escolher alguns setores. Sim. Existe a abertura de portas para corrupção, para benefício de amigos, né? De gente que investiu na campanha. É a famosa articulação. Então eu penso que seria também um tema, ainda que não se traga a questão da folha, a enfrentar. Agora, o Brasil... Esse tema em relação à redução das isenções, ele está sendo enfrentado, porque a partir do momento que você tira, né, dos estados e dos municípios essa autonomia, você acaba dificultando essas questões. E, por exemplo, o próprio Bernard Api tem uma defesa muito forte de reduzir ao máximo essa questão das isenções. Agora, como você diz, acaba entrando numa guerra federativa também. E a política é a arte do possível. Então, vai ser possível aprovar uma reforma que tira incentivos do setor A, do setor B, da região A, da região B? Não sei. Então, às vezes, você carrega algumas discussões, você precisa encontrar o caminho do que dá para aprovar, do que é possível. O que para mim é muito curioso como o Brasil coloca a carroça na frente dos bois. A gente está discutindo um arcabouço fiscal para ter uma segurança fiscal no país e, ao mesmo tempo, uma reforma tributária que vai gerar uma imprevisibilidade de receita enorme. Porque mudando as regras, você não sabe mais quanto vai ser de fato a arrecadação de cada ente. Ou seja, a gente deveria, na racionalidade, primeiro fazer uma reforma administrativa, reduzir despesa de fato para gerar segurança fiscal e aí sim fazer a reforma tributária. Deputado, deixa eu te agradecer, eu sei que a sua agenda está super corrida hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. A gente aqui, cara, a gente gosta muito de receber políticos de todos os espectros, seja de direita, de esquerda, de centro. A gente procura tratar as pessoas com o maior respeito possível. Eu queria muito te agradecer pela sua participação. E as minhas homenagens à memória do seu pai. Viu? Falo aqui publicamente o que falei antes. As minhas sinceras homenagens à memória do seu pai. Grande político, nos deixou num momento muito determinante. Eduardo Campos, para quem não sabe. Muito obrigado ao Morning Show por abrir esse espaço para a gente estar discutindo. E contem comigo, a gente, com esse respeito, com a civilidade, a gente está aberto para discutir com todo mundo. É essa postura que eu quero ter lá no Congresso Nacional também. E o que precisar, contem comigo. E na Batalha do Passinho, quem que ganha? Você ou o João? Na Batalha do Passinho, vou dizer, eu em muitas coisas eu aprendo com o João, né? Que ele é muito bom em muitas coisas, mas no Passinho eu vou ter que deixar a humildade de lado e dizer que sou eu melhor. Fala, Antoninha, por favor. Mandar um beijo para ele, mandar um beijo para Pernambuco, que eu amo o seu estado, viu? Eu amo o pernambucano. Que delícia que é aquilo. Se tem paraíso no Nordeste, Pernambuco, gente.
Um beijo grande e vou trazer um bolo de rolo para você na próxima. Ô, Antoninha,